Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores traders. Estamos aqui para mais um vídeo. Vou falar um pouco sobre análise gráfica, acompanhada de alguns indicadores e Fibonacci. Vou passar um pouco para vocês aí como se deve operar e fazermos a leitura do gráfico adequadamente com o famoso Price Action. Funciona bastante, inclusive também o Fibonacci. Eu procuro fazer análise gráfica com auxílio do Fibonacci e leitura de fluxo. Eu opero sempre aí com o volume at price aberto, vendo os negócios, aplicando aí um pouco do tape reading, que ajuda demais aí em nossos trades e em nossas operações. Então fique até o final do vídeo, que este conteúdo irá te ajudar muito na busca da tão sonhada consistência. Lembrando aí que este conteúdo é educativo e não é nenhuma recomendação ou indicação de compra ou venda de nenhum ativo. E aqui, senhoras e senhores, um gráfico da Cosan CSAN3, gráfico de 60 minutos. E lembrando aí a todos que quanto maior o tempo gráfico, aumenta a taxa de acerto. Então vamos analisar, sejam as ações que vocês operam, o índice ou o dólar, tá? Vamos procurar fazer a análise em um gráfico temporal maior, mas sempre com auxílio de um gráfico menor, e a taxa de acerto aumenta bastante. Tá? Então aqui é o gráfico da Cosan de 60 minutos, onde aqui ele deu uma figura gráfica ombro, cabeça, ombro. Tá? Aqui nós temos um ombro, aqui nós temos a cabeça e aqui nós temos o ombro. Tá? Aqui é uma figura gráfica de reversão, a qual ela funciona bastante, e mais ainda em gráficos temporais maiores. Tá? Então aqui uma figura de reversão muito forte no mercado financeiro, onde eu considero aqui esta cabeça, aqui é um falso rompimento, né? Pode ser uma possível armadilha dos big players. Tá? Aqui a figura ombro, cabeça, ombro, a parte da cabeça, ela pode ser uma possível armadilha dos big players e dá origem a esta figura gráfica ombro, cabeça, ombro, onde aqui ele rompeu a linha, a reta do pescoço. Vou aumentar aqui para as senhoras e senhores verem. Aqui foi rompimento, lembrando, ombro, cabeça, ombro. Aqui tivemos o rompimento, né? O mercado ele reverteu. Esta aqui é uma figura muito forte de reversão, tá? O ombro, cabeça, ombro, onde o mercado ele reverteu para alta. E aqui eu tenho também auxílio de bons indicadores. Eu uso aqui, as senhoras e senhores estão vendo que eu estou usando o OBV e o IFR. OBV, on balance e volume, IFR, índice de força relativo, ou RSI, que ajuda muito aí em nossas operações. E as senhoras e senhores podem ver que aqui o mercado estava em queda e o nosso OBV estava com uma divergência. Nosso OBV estava em alta, inclusive também o nosso IFR. Então, o mercado estava em queda e o nosso IFR estava em uma pequena alta. Também estava com uma divergência e ajuda muito aí e auxilia muito em nossas operações. Eu uso bastante aí os dois em minhas operações, o OBV e o IFR, juntamente aí com outros indicadores gráficos e que funcionam e auxilia muito aí, mais uma vez, em nossas operações e nossos trades, e deixa um pouco maior a nossa taxa de acerto. Mas lembrando aí, às senhoras e senhores, que nenhuma estratégia é 100% assertiva. Tá? O que importa aí é fazermos sempre o gerenciamento de risco correto, tá? Em nossos trades, nossas operações, e ir crescendo o nosso capital degrau por degrau, sem ganância, em busca da nossa tão sonhada consistência e do nosso objetivo, que é fazer o nosso capital crescer. Tá? Vamos operar aí sempre corretamente, senhoras e senhores. Então, o nosso ABV e IFR com divergência, que não deixa de ser uma leitura de fluxo. E aqui, as senhoras e senhores podem ver o volume. Tá? Durante aqui a formação da figura ombro, cabeça, ombro, nós tivemos uma diminuição de volume, tá? Tivemos o volume abaixo da média, até aqui, quando ele rompeu aqui a figura ombro, cabeça, ombro, tivemos uma entrada de volume, aumentou um pouco o volume financeiro, no rompimento da figura ombro, cabeça, ombro, tá? De acordo aqui com a média móvel que eu uso. Eu uso uma média móvel
aqui no gráfico do volume financeiro, que também ajuda aí em nossas operações. E as senhoras e senhores puderam ver que ele rompeu aqui a figura do oco, do ombro, cabeça a ombro invertido, e ele buscou aqui a linha de Fibonacci de 61,8, tá? Esta aqui é a linha de Fibonacci de 38,2, esta linha de 50%, e esta é a linha de 61,8. Ele rompeu aqui a linha de 50, ele veio testar, ele rompeu aqui, e não foi nem com queda de força, ele sentiu um pouco aqui na região de Fibo de 61,8, tá? Mas ele rompeu e buscou aqui a linha de 100%, tá? Rompendo inclusive a linha de 80,9 de Fibo, né? Que normalmente, quando ele rompe a linha de Fibo de 80,9, ele busca a região de topo, que é a linha de 100%. Tá? Aí, aqui também tem um detalhe, senhoras e senhores. O mercado ele sentiu aqui, né, na região de Fibo de 61,8, mas normalmente quando ele rompe, ele busca a 80,9 e quando ele rompe a de 80,9, ele busca o topo. Mas aqui tem um detalhe, tá? O que também me auxilia em minhas operações, eu diminuo o tempo gráfico também para ver melhor o gráfico. Também auxilia muito aí em nossas operações. Então, o que eu disse aqui, o mercado ele sentiu na linha de Fibo de 61,8, eu vou diminuir aqui o gráfico. Eu vou colocar para 20 minutos. E as senhoras e senhores podem ver que esta aqui é a linha, esta linha branca é a linha de Fibo de 61,8, onde no gráfico de 20 minutos, olha a figura gráfica de continuidade que deu. Deixa eu traçar aqui para as senhoras e senhores verem. Aqui ele deu uma flâmula, tá? Aqui é uma figura de continuidade, né? Que normalmente falam que é a prima da bandeira, que é uma figura forte de continuidade, a figura flâmula, onde ele rompeu esta flâmula e foi buscar a região de 80,9, e rompendo a região de 80,9, ele buscou a região de 100%. Então, as senhoras e senhores, aprendam análise gráfica, aprendam o Fibonacci, funciona muito, senhoras e senhores. Estudem. Ele deu uma figura forte de continuidade, que é a flâmula, e o mercado seguiu a sua tendência. Então, eu vou agora aumentar o tempo gráfico para 60 minutos. Então, aqui nós temos novamente o gráfico de 60 minutos. E, senhoras e senhores, eu vou mudar aqui para o gráfico onde eu tenho as minhas médias móveis. Tá? Aqui é o gráfico de 60 minutos, também da Cosan, onde eu tenho as médias móveis, onde esta média branca é a média de 20, esta média vermelha é a média de 50, esta média azul clara é a média de 72 e esta média azul escura é a média de 200, todas exponenciais. E as senhoras e senhores puderam ver que ele rompeu aqui a média de 20, tá? Com este candle, onde ele rompeu a figura gráfica ombro, cabeça, ombro invertido. Ele rompeu a média de 50 períodos, rompeu a média de 72 períodos, onde o mercado ele sentiu até um pouco entre esta região das médias móveis de 72 e 200, mas ele rompeu a média móvel de 200 períodos como candle de força, que foi este candle aqui. Ele rompeu a média de 200 períodos como candle de força, mas lembrando às senhoras e senhores que aqui não é recomendação de compra de nenhum ativo, tá? Somente aí um conteúdo de caráter educativo, sempre em prol da tão sonhada consistência. Então, senhoras e senhores, deixa eu voltar para o gráfico onde tem o Fibonacci, que é o gráfico, mais uma vez, onde tem o Fibonacci. Aprendam a traçar corretamente o Fibonacci, façam o ajuste fino. E fazendo mais uma passagem aí para as senhoras e senhores, tenham auxílio de bons indicadores gráficos, façam análise gráfica e leitura de fluxo, diminuam também o tempo gráfico para fazer o ajuste fino de sua entrada, para ver também o que está acontecendo no gráfico é um tempo gráfico menor. Aprendam Fibonacci, funciona bastante. Aprendam IFR, aprendam OBV. Estudem bastante, senhoras e senhores, pois o segredo para a tão sonhada consistência é Fibonacci, análise gráfica e tape reading. Façam o gerenciamento de risco correto, estudem muito e aprendam este conjunto e verão seu capital crescer, verão seu capital subir degrau por degrau, que é o que importa.
O que importa é operarmos sempre sem ganância, em busca da tão sonhada consistência. Lembrando sempre que o objetivo aqui do canal é sempre prol das senhoras e senhores, fazendo excelentes conteúdos, excelentes estratégias para poder auxiliar as senhoras e senhores em suas operações, em seus trades. Se inscreva no canal, que aqui você vai aprender análise gráfica, excelentes estratégias com gerenciamento de risco correto, em busca sempre da tão sonhada consistência. Acompanhe sempre aqui o canal, que os conteúdos é sempre a favor das senhoras e senhores. E espero mais uma vez que vocês tenham sempre bons investimentos e bons trades. Um grande abraço.